que diz assim: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Jesus ele está nos dizendo aqui através do apóstolo Paulo, e testificado pelo Senhor, que nós devemos deixar completamente o nosso antigo modo de vida sem Deus. Paulo inicia essa sessão, irmãos, falando e fazendo um apontamento diante da sessão anterior. Ele acabara de falar que precisamos andar de modo digno da vocação que recebemos. E para isso agora argumenta que nós temos que deixar o nosso antigo modo de vida, que era distante do Senhor. Ele nos chama, inclusive aqui, ele chama o Senhor para testificar por ele. Ele disse: eu digo isso e testifico no Senhor. Ele está chamando o Senhor como testemunha para aquilo que ele vai nos dizer agora, a exortação que ele vai nos dar a partir de agora. E o pedido veemente de Paulo para os cristãos aqui é para que eles deixem de viver como os gentios viviam. E como é que os gentios viviam? Outra versão ela vai trazer da seguinte forma: não vivam mais na futilidade dos seus pensamentos. Nós não podemos viver mais na futilidade da nossa vida, na futilidade que o mundo vive. Eles vivem com as suas mentes destruídas, destituídas de toda a verdade, perversas e depravadas, pensando somente em si mesmos, buscando sempre o bem próprio, um modo de ganhar vantagem diante dos outros. É assim que o mundo vive, é assim que é ensinado nas escolas para que as crianças vivam. É assim que a nossa sociedade nos ensina a viver. Que primeiro eu tenho que garantir o meu para depois eu pensar no outro. Primeiro eu tenho que garantir a minha estabilidade para que depois eu possa pensar em outro. Está errado. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Esse pensamento vaidoso faz com que se percam em si mesmos, cada um desses gentios não tendo sentido para a vida, vivendo dia após outro, num eterno loop, que nos faz apodrecer por dentro, afeta as nossas habilidades de sentir e julgar, e nos torna escravos de nossos próprios desejos. Paulo diz ainda que neles paira uma névoa, por isso que ele fala aí, entenebrecidos no seu entendimento. Essa palavra nos dá a ideia de algo que você não consegue enxergar nem um palmo à sua frente. Eles estão tão perdidos em seus pensamentos, eles estão tão perdidos em seus desejos, em suas vontades, que eles não conseguem ver um palmo à sua frente que não seja olhar para o seu próprio umbigo, fazer a sua própria vontade. Isso afeta então as suas habilidades intelectuais, as suas habilidades afetivas, as suas habilidades volitivas. A vontade deles é modificada, as afeições deles são modificadas, as habilidades intelectuais, o jeito de pensar é modificado. Nós somos levados pelo mundo a pensar somente em nós mesmos, a querer levar vantagens indevidas, a querer garantir o nosso em vez de pensar no outro, em vez de cuidar do outro, em vez de atentar para o outro, e isso está errado. Deus não nos criou para isso. Como se isso tudo não bastasse, ele é excluído, separado da vida doada por Deus por conta da sua ignorância, que preenche o seu coração frente às coisas do céu. Ao invés de olhar para as coisas do céu, o homem sem Deus, o gentio, ele fica preocupado com a terra, com garantir o seu aqui por conta de sua ignorância. Ele preenche a sua vida, preenche o seu coração com essas coisas que são efêmeras, essas coisas que são passageiras. São muito preocupados com o alimento que a gente vai ter que comprar semana que vem, com o carro que eu preciso comprar, com a universidade que meu filho precisa fazer, com o próximo plano milionário que eu vou bolar para ficar rico, com a próxima loteria que eu vou jogar para enriquecer. E não se preocupam com os outros. Numa tentativa de dizer que se preocupam com os outros, dizem: quando eu tiver, um dia eu vou ajudar os outros. Mas esse dia nunca chega. Essas coisas nunca chegam.
E eles acabam então separados de uma vida que é doada por Deus, uma novidade de vida por conta da ignorância que preenche o seu coração. Isso os faz insensíveis e vivem então para entregar-se a toda luxúria, vivendo de modo imprudente, libertino, fazendo todo o esforço não para viver de maneira santa, digna, mas para se contaminar cada vez mais a fim de ter prazer que nunca irá os satisfazer. Nenhum prazer mundano, efêmero e passageiro pode satisfazer aquilo que é feito para a eternidade. O nosso coração deseja e anseia algo que é eterno, algo que não é passageiro, algo que se não desvanece, algo que não é entenebrecido, mas algo palpável, algo fiel e algo eterno, que é o céu preparado para nós. Nós temos que olhar dessa forma. Então Paulo está dizendo: não vivam como vivem os que não têm Deus. Não vivam pensando nas coisas dessa terra. Não vivam com os olhos somente aqui. Não gastem as suas vidas para satisfazer os seus próprios desejos. Quem faz isso é quem não tem a Deus. Quem vive dessa forma é quem não tem a Deus. Quando olhamos, por exemplo, para as cidades romanas dos tempos de Paulo, nos tempos do Novo Testamento, é bem isso que percebemos. A grande maioria dessas cidades, por causa do Império Romano, era cosmopolita, cheia de toda indecência, com festas e cultos aos deuses gregos e de grandes orgias. Eles viviam num carnaval sem fim. Passavam dia após dia, semana após semana, se embebedando, indo a festas, contraindo relacionamentos ilícitos e achando que isso era uma vida de prazer, mas eles estavam apenas enganando a si mesmos. Será que há diferença dos nossos dias? Será que nós vemos alguma coisa diferente? Infelizmente não. E a grande verdade é que a Bíblia fala que não há nada de novo debaixo do sol, então nós não poderíamos esperar algo diferente. O mundo de hoje continua nas mesmas coisas. Muda a aparência, muda a forma, mas o fim é o mesmo. Gastam dia após dia para viver em seus prazeres, dão R$800, R$900, R$1.000 no ingresso de um show de 3 horas, para terem uma sensação diferente de prazer. Que mundo é esse que a gente vive, senão o mesmo de Paulo? O homem continua indo atrás e tendo um culto, não aos deuses gregos. Não cultuam mais os deuses gregos, mas cultuam o próprio prazer. Cultuam a si mesmos, cultuam a sua própria vida. E querem que o prazer, o carpe diem, o vadicum, o que você quiser chamar, essa ideia humana e passageira de aproveitar cada momento que vai passar e não volta, isso é errado. Esse prazer efêmero e passageiro não nos leva a nada. Quando olhamos para as cidades dele, era isso que nós víamos. O direito era corrupto. Cada um pensava apenas no bem que poderia fazer para si mesmo. Todos pensavam apenas em serem governados pelo seu próprio prazer. E olhando para as características dadas aqui na carta aos Efésios, parece que ele estava olhando para a nossa sociedade. Não há nada de novo. Olhamos para as pessoas sem Deus e vemos que suas vidas são governadas pelo prazer que podem ter, seja ele sexual, psicodélico, de entretenimento, de gula ou qualquer outro tipo. A sociedade odierna é escrava do prazer. Dizendo-se livres, se tornam mais escravos do que todos os outros, porque eles são governados pelo que podem ganhar. Então não tem nada de errado eu fazer sexo antes do casamento. Não tem nada de errado eu experimentar com várias pessoas antes de decidir qual é a minha. Está errado. Não tem nada de errado eu tomar drogas, ter alucinações, buscar o psicodélico, seja através de uma droga, seja através de um jogo de videogame, seja através do Instagram, que eu quero é ter prazer. Essa é a nossa sociedade. Vive em busca dessas coisas, do entretenimento. Era a era do entretenimento. Nós consumimos entretenimento 24 horas por dia, muitas vezes. Tem pessoas que deixam de dormir para assistir séries. Não estou dizendo que é errado assistir série,
sua vida. Isso não pode governar o que você tem. Vivem a vida em busca do entretenimento, passam horas no TikTok, horas no Instagram, horas no Cauê ou qualquer outra coisa que você inventa aí. Horas jogando, horas no Discord. Eu não sei nem mais o resto, o repertório está acabando. Mas é assim que a sociedade vive. Todo dia inventa uma coisa nova. Todo dia inventa algo novo para se entreter, para passar o seu tempo, para gastar a sua vida. Não é assim que Deus quer que vivamos. Quem vive assim é quem não tem em mente os prazeres eternos. Quem não atenta para o que Deus tem preparado para os que nele esperam. Então vivem no entretenimento, vivem na gula. É uma sociedade que ama comer. Tudo que faz comendo. Não estou dizendo que é errado comer. Nada disso é errado. Sexo é permitido e é bênção de Deus no casamento. O entretenimento é permitido, é uma forma de desopilar e é graciosa por Deus. O problema é quando somos governados por eles. Da mesma forma, a comida é boa. Nós precisamos, inclusive, da comida. E é bom quando a gente come uma comida gostosa. Mas tem pessoas que vivem as suas vidas em comer. Nessa vida social, quer comer, quer sempre comer e acaba se tornando obesas, outras coisas. Ou qualquer outro tipo. Esses são apenas alguns exemplos. A sociedade odierna é escrava do prazer. E se nós não tivermos cuidado, nós também nos tornamos escravos do prazer. Escravos daquilo que nos faz bem. Uma das grandes verdades do mundo é que não é errado se te faz feliz. Já ouviram isso? Isso é errado. Nem tudo que te faz feliz é correto. Porque as suas afeições são mais. A não ser que sejam mudadas pelo Espírito Santo. Os homens só pensam hoje no que podem ganhar e não medem escrúpulos para conseguirem. Apostam, emprestam a juros, fazem conchavos para enganar os outros, são dissimulados, roubam, iludem, estupram, cometem pedofilia, racismo, xenofobia, são assassinos, prevaricadores, mentirosos, promovem guerras, disputas, eventos e orgias. Tudo pensando no que podem ganhar e no que podem obter para benefício próprio. Não há um justo. Nenhum sequer é isso que Paulo fala. É isso que o profeta Isaías diz. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, pois amam mais os prazeres temporários e efêmeros do que ao Deus Criador e Todo-Poderoso. Nós não podemos viver dessa forma, igreja. Não se engane. Se você consome pornografia, se consome jogos de azar, se é luxurioso, se tem compulsão por comprar, se trai o seu cônjuge, se vive em busca dos seus próprios prazeres, você não vive como verdadeiro filho de Deus. E eu questiono se você de fato teve um novo nascimento. O crente não vive dessa forma. Deus nos chama a viver de uma maneira diferente. Uma maneira vivida por Ele, preparada por Ele, seguindo a sua vontade, rejeitando os prazeres meros e efêmeros, para conquistar os prazeres eternos que Ele pode nos dar. É assim que o crente vive. Uma vida de prazeres mundanos não é uma vida para o cristão verdadeiro. Deus nos manda abandonar, de uma vez por todas, essa vida egocêntrica e ensimesmada. Em suma, o homem sem Deus, ele é um homem depravado, sem afeição natural, sem esperança e obscurecido no entendimento. E por isso nós devemos deixar essa vida. Porque o homem alcançado e regenerado por Cristo, ele vive uma vida completamente diferente dessa vida que nós falamos agora. E o versículo 20 nos mostra isso, do 20 ao 24, ele diz: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente,
e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós somos chamados e devemos viver uma vida completamente diferente, nova, ofertada por Deus a nós. Deus nos oferta um novo modo de viver. Paulo aqui faz a sua contraposição. Vocês não devem viver como vivem os gentios, mas vocês devem viver uma vida nova. Cristo ensinou um novo modo de vida, uma vida diferente a vocês. Então, se de fato vocês ouviram, se de fato vocês prestaram atenção nas suas palavras, se de fato receberam as suas palavras, vocês não vivem de acordo com os padrões dos gentios mais. Isso é o que Paulo está nos falando. Se foram por Cristo de fato ensinados, se vocês aprenderam a Cristo, se vocês foram a Ele em arrependimento, Ele imprime em seus corações e as suas vontades para que você o obedeça. Então você não vive mais para fazer os prazeres mundanos. Você não vive mais baseado nessas coisas. Você não vive buscando esses prazeres passageiros. Assim, o que o apóstolo está nos ensinando é que o verdadeiramente salvo, o verdadeiro cristão, não vive como um ímpio sem Deus, buscando prazeres terrenos e passageiros. Absolutamente, um verdadeiro salvo não anda de acordo com o mundo. Amém. Não somos chamados a andar como o mundo. Somos chamados a invadir o mundo e pregar o Evangelho. Amém. A sermos diferença no meio de uma geração corrompida e perversa. É para isso que nós somos chamados. O cristão não vive como vive o mundo. Você deve viver uma vida diferente, nova, criada pelo Senhor, segundo as suas ordenanças e se alegrando nele. Vocês foram ensinados de acordo com a suprema verdade do Evangelho de Jesus Cristo, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não é o pastor que ensina, é Jesus Cristo que imprime em nossos corações. O que falamos aqui na palavra nossa, é a palavra de Deus. Se vocês foram ensinados pelo Evangelho, se foram ensinados por Jesus Cristo, vivam da maneira que vocês foram ensinados. É isso que Paulo está dizendo. E o que ele nos ensina que devemos fazer? O versículo 22 diz: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Vocês devem se despojar, jogar fora, remover definitivamente o velho homem de vocês. É como aquela roupa velha, que cheira mal, que está toda rasgada, que não serve mais para ser usada e nós jogamos no lixo, que não serve nem para ser pano de chão. Deus está mandando que nós arranquemos as roupas velhas e joguemos no lixo e as queimemos, se possível. Para que ninguém mais tenha acesso a ela, que os despoje de uma vez por todas. Assim deve ser a nossa atitude para com o velho homem. Joguem fora definitivamente o velho homem. E devemos fazer isso porque esse velho homem está corrompido e continua a se corromper com os desejos da vida devassa humana, que é enganosa. Paulo ele fala também em Romanos que vai sempre tratar uma guerra entre o velho homem e o novo. O sentido aqui é que nós não estejamos atentos e não demos lugar ao velho homem, à antiga criatura, aos seus desejos, mas dia após dia nós sejamos renovados em nossa mente. E é isso que ele fala quando ele diz que ao se despojar do velho homem, versículo 23, vocês devem se renovar no espírito do seu entendimento. Ao se despojar do velho homem não é a única parte do processo. Uma vez que o velho homem é tirado, que nós ficamos nus, somos chamados a nos renovarmos, a nos lavarmos continuamente no Espírito Santo, como um processo que ele é intrínseco entre dois momentos e ele deve ser contínuo e ininterrupto. Vocês devem ser lavados constantemente, renovados constantemente pelo lavar regenerador da palavra.
vos renovar no novo homem no espírito do vosso entendimento. O cristão é chamado a se manter em constante processo de renovo, de mudança, e esse é um processo interno que começa no entendimento, que começa na mente, e a partir do interior do homem nós somos renovados. O homem interior é renovado por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo nos salva, ele cria em nós o desejo de procurar o bem, e a partir desse interior ele deve nos renovar no espírito da nossa mente. O Espírito Santo nos ajuda para que a gente seja transformado, que a gente seja limpo pelo lavar da água regeneradora do Espírito. E nós somos limpos pelo lavar regenerador do Espírito na nossa mente. E dentro desse processo de renovação interior, isso faz com que a gente se vista de novo. A gente se despe do antigo homem, é renovado pelo lavar regenerador do Espírito, e agora nós temos uma nova roupa que é dada a nós. É isso que ele diz: vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Coloque a roupa nova que é te dada por meio do Espírito Santo. O cristão recebe de Deus uma nova e bela roupa. E ora, se há uma nova roupa e bela, por que nós insistimos em usar a antiga, desgastada e suja roupa? Por que insistir em usar os adereços antigos se temos novos, mais belos adereços dados pelo Senhor a nós? Esse novo homem, essa nova vestimenta é criada pelo próprio Deus, e ela é cheia agora, não de iniquidade, não de prazeres efêmeros e passageiros, mas ela é cheia de quê? Verdadeira justiça e santidade. A nossa nova roupa, a roupa dada pelo Senhor para nós, é uma roupa que nos faz justos, é uma roupa que nos faz santos. A nossa nova roupa é banhada no sangue do Cordeiro. A nossa nova roupa é dada pelo Senhor a nós. Ele diz que essa justiça que é imputada por Ele, essa santidade que é uma vida piedosa, piedade dada por Deus a nós em verdade. Ele nos relembra o que é dito em Efésios 2:10: vocês foram feituras suas, criados para as boas novas, para as boas obras. Esse ensino aqui está corroborando com Efésios 2. Na primeira parte do livro, Paulo nos revela o que Deus faz. Deus nos salva, pela fé nós somos salvos e agraciados por Deus, e Ele nos faz viver uma vida nova. Aqui ele agora vai para a responsabilidade humana. Se você foi salvo, você deve viver essa vida. Se você foi salvo, você deve caminhar dessa forma. Paulo nos faz agora, nos revela o que Deus faz, revelando, no caso, a nossa participação nessa busca de vida santa. Deus nos deu meios para vivermos em santidade, e nós devemos usá-los. Quando olhamos para a sua palavra, Ele nos mostra como deve ser o nosso proceder. E como eu uso então essa nova indumentária dada pelo Deus soberano? A partir do versículo 25, nós temos uma série de ordens que ditam como devemos proceder. Peço a Samuel que comece a projeção aí. Nós temos ordens dadas, eu vou trazer aqui para que a gente vá entendendo. A primeira delas, versículo 25, ele diz assim: por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A primeira ordem é que nós devemos falar a verdade. Falem a verdade uns para com os outros. O povo de Deus é um povo que fala a verdade. É um povo que não busca conforto e escape na mentira. Antes mesmo que vá lhe trazer prejuízo, fala a verdade para com o seu próximo. Não podemos mentir uns para os outros, pois é pecado e somos membros uns dos outros, somos do mesmo corpo. Você consegue mentir para a sua mão? Não. Você consegue mentir para o seu pé? Não. Por que você mente para o seu irmão? Você não é parte do mesmo corpo? Nós devemos ser verdadeiros uns para com os outros. Assim sejam verdadeiros uns para com os outros. A segunda ordem está nos versículos 26 e 27, que diz assim: irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo.
A segunda verdade, a segunda ordem aqui é que nós não devemos nos deixar vencer pelo diabo. É que não deixemos que o diabo vença em nós, que ele bote coisas em nossa cabeça. Nesse texto são usadas duas palavras diferentes que são traduzidas como ira para nós. A primeira tem o sentido de provocar a ira, quando ele diz irai-vos. Essa ideia é que quando me provoquem a ira, quando você for provocado a ira, não se ire. A segunda palavra é uma junção de duas, que significaria assim, ir em direção à ira. O que é que Deus está nos ensinando? A ideia do apóstolo que nos é passada é a seguinte: quando vocês forem instados à ira, quando vierem até você e quiserem lhe irar, o que é que você deve fazer? Não dê lugar à ira. Não se deixe ser consumido pela ira. Não deixe que a ira tome conta do seu coração. Nós temos que ter cuidado para que essa provocação não faça com que eu cometa pecado. Se eu respondo àquela afronta, se eu respondo àquela tentativa do inimigo contra a minha vida, eu estou pecando. Então, quando for tentado a ira, quando lhe tentarem a ira, não deixe que a ira tome lugar em seu coração. Nós devemos ter cuidado com isso. Então, não deixe que as provocações que vêm à vossa volta façam com que vocês cedam a elas e assim cometam pecado. O sol não deve se pôr sobre a sua ira. Você não deve deixar com que aquele sentimento de vingança inunde o seu coração. Inunde que você cometa pecado, que você tenha esse sentimento de vingança. Não deixe que a provocação e a indignação que surgiu em seu coração brote em você esse sentimento de vingança contra o outro. Não dê lugar ao diabo. Não deixe que o diabo tenha ocasião na sua vida para usar você para aquilo que é ilícito. Não deixe que ele se aproveite e inflame o seu coração contra o seu próximo. É isso que Paulo está nos ensinando. Terceira ordem está no versículo 28. Ele diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. A terceira ordem, dada por Paulo, pelo Senhor através de Paulo, é que você deve trabalhar e não se apegar às coisas materiais. O que vivia do roubo, o que tinha o hábito de roubar, não deve mais viver assim. E roubo aqui é todo tipo de ganho ilícito. Não deve viver assim. A sua prática deve, ao invés de se aproveitar das oportunidades e de roubar o trabalho do seu irmão, de ganhar vantagem ilícita, você deve labutar, ficar cansado, fatigado, trabalhar pelo seu sustento, fazendo com as suas mãos apenas aquilo que é bom. Deus nos ordena a trabalhar. Então, preguiça é pecado. Nós somos chamados a trabalhar. Mas mais do que isso, nesse trabalho do que é bom, ele deve se afadigar, para que tenha o fruto do seu trabalho, o necessário. Mas, ele continua, para que tenha o que repartir com o necessitado. Trabalhando com o que é bom e conseguindo as coisas de maneira justa, para que quando nós tivermos, nós possamos repartir com os que precisam. O foco do nosso trabalho não é um fim para nós mesmos, não é egocêntrico, não é olhando para o nosso umbigo. Mas Deus nos ensina para que enquanto trabalhamos, atendemos àqueles que estão à nossa volta e necessitam, para que nós possamos ajudar, para que nós possamos ser caridosos com eles. A ordem é para que o cristão deva trabalhar honestamente, fazendo todo o esforço possível, dando glória a Deus, para que seja capaz de repartir com os que precisam, para repartir com aqueles que estão em necessidade. Então, não é lícito roubar, isso a gente já sabe, mas também não é lícito o lucro desonesto, também não é lícito trabalhar para não repartir com os que necessitam. Se você trabalha e se afadiga, mas você não presta atenção no outro, se você não oferta para o outro, se você não cuida do outro, se você não trabalha para o Senhor nesse sentido, você está errado. Deus nos chama a trabalhar dessa forma. Trabalhar e repartir com os que necessitam.
Uma quarta ordem está no versículo 29, quando ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Isso aqui nos ensina, a próxima ordem, é que nós devemos falar apenas o que é bom para a edificação do próximo. Nós não podemos falar tudo o que queremos, porque muitas vezes o que queremos é sermos ouvidos. Mas Deus te chama a calar mais do que falar. A falar apenas o que é bom. Não deixe que saia da sua boca algo mal. O nosso Senhor disse que a boca fala do que o coração está cheio. Nós temos que buscar ter as coisas corretas em nosso coração e atentar para que as coisas incorretas saiam dele, para que aquilo que saia da nossa boca seja aquilo que está cheio o coração e sejam coisas boas. Fazendo isso, precisamos então ter cuidado com o que falamos. Não saia da sua boca a palavra torpe, aqui é nenhuma palavra má, nenhuma palavra que cause destruição, que seja leviana, que seja sem proveito, que seja impura, que incite impureza. Essas coisas nem sequer devem ser mencionadas entre vós. Irmãos, cuidado com as brincadeiras que vocês fazem. Ah, pastor, mas é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Muitas vezes usamos o título de brincadeira para falar coisas que queríamos e dizer, não, é só uma brincadeira. Não é brincadeira. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você diz a respeito do povo. O que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai da sua boca. Cuidado com o que fala. Não incite impureza, não seja leviano, não cause destruição. Ao invés disso, o que nós devemos fazer é encher o nosso coração da palavra do Senhor, para que ao falarmos produzamos coisas boas, falemos o que é próprio para a edificação e de acordo com a necessidade. Porque outras coisas que fazemos também que é errado, é que nós falamos demais. Nós falamos em momento indevido. Não somos chamados para sermos tagarelas que não param de falar, mas a falar de acordo com a necessidade. Não devemos falar apenas para que os outros vejam que a gente sabe, sem motivo para instrução. Devemos aproveitar as oportunidades e muitas vezes fazê-las fugi-las sim, mas não devemos impor nossas palavras a todos a todo tempo. Você não pode falar, você não pode calar um pouquinho para escutar o outro. Só quer falar sobre isso. Salomão, peço que os irmãos abram comigo, deixe marcado aí, vamos para Provérbios, capítulo 15, verso 23. Em um de seus provérbios, Salomão vai nos dar uma instrução preciosa com relação ao nosso trato. Provérbios 15, versículo 23. Ele diz assim, vamos ler o 22 também. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. O que é que Salomão está nos ensinando aqui? Primeiro, que você deve falar. Quando não há conselhos, os planos se dispersam. Você tem que falar. Você tem que falar, mas tem que falar quando? No tempo certo, do jeito certo e da maneira certa. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. É dizer a coisa certa, no momento certo e pela razão certa. Então, nós temos que pensar nisso. Dizer a coisa certa, no momento certo e pela razão certa. Isso é falar para que haja edificação. Isso significa que a palavra é boa quando é dita no momento certo e do jeito certo. Significa que precisamos ser intempestivos sim, quando é hora de sermos intempestivos. Mas raramente nós precisamos ser intempestivos. Na maioria das vezes você pode esperar um pouco para falar aqui. Para falar do jeito certo, quando a ira não ser assim. Para que haja edificação dos nossos irmãos. Tiago nos diz, lá no capítulo 3, que quem domina a língua é perfeito em todo o seu proceder. Quem sabe a hora de falar e quem sabe a hora de calar é perfeito no seu proceder. Então aprendamos a falar somente o que nos deve,
Quando deve? Para a edificação do corpo de Cristo. Você deve falar para benefício dos outros, não para benefício próprio. Deve falar para que os outros sejam edificados, não para que você apareça. É assim que nós temos que falar. Em quinto, uma quinta ordem, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A ordem aqui é que vocês não entristeçam o Espírito Santo. E como é que eu posso entristecer o Espírito Santo? Irmãos, Paulo ele fala do Espírito Santo outras duas vezes antes daqui nessa carta. As outras duas vezes que Paulo cita o Espírito Santo, ele está falando em consonância com a unidade da igreja. Ele fala da unidade da igreja em Efésios 2. Ele fala da unidade da igreja no início do capítulo 4. E ele está nos dizendo então que entristecemos e ofendemos o Espírito Santo quando não fazemos o que Deus nos ordena a fazer, quando não estamos unidos. Se nós vivemos em desunião, se nós vivemos contra o que o Espírito Santo nos ordena, se não buscamos uma vida de santidade, entristecemos ao Espírito Santo. Vocês foram selados por ele já está dentro de vocês. E ele se entristece quando você não faz o que Deus ordena. Se prestarmos atenção, todas essas ordens anteriores, falar a verdade, não se deixar vencer pelo diabo, trabalhar e falar apenas o que é bom para a edificação, tem aspecto com o próximo. Todas as ordens dadas aqui têm a ver com o nosso trato com o próximo, com aquele que é nosso semelhante. Falar a verdade com o próximo, não se vingar do próximo, trabalhar e ajudar o próximo, falar o que é bom para o próximo. Todas essas ordens visam a unidade do corpo de maneira prática. Ele nos chama a unidade do corpo de maneira prática. Se não somos unidos, entristecemos o Espírito Santo que nos selou para o dia da redenção. Uma sexta ordem está no verso 31, quando ele diz assim: toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. A sexta ordem é que vocês devem se livrar de todo o resquício do velho homem. Amargura, ira, cólera, blasfêmia, malícia, isso tudo é coisa do velho homem. Isso não deve existir em vocês. Nós temos que nos livrar desses resquícios. Não deixem que as emoções mundanas tomem conta do seu coração. Temos que nos livrar de toda a amargura. Não podemos ser pessoas rancorosas. Ah, pastor, mas você não sabe o que ele fez comigo. Não importa. Importa que Jesus lhe perdoe. Você fez coisa muito pior com ele. E ele manda que você perdoe. Ele manda que você deixe o rancor de lado. Livrem-se de toda a amargura. Não podemos nos deixar levar pelos nossos sentimentos fracos e caídos e não perdoar os outros. Um cristão perdoa. Se você é cristão, você deve perdoar. Também é necessário ele falar que nos livremos de todo furor e ira. Aqui aparece uma terceira palavra, que é traduzida por ira. E aqui é a ideia do furor, aquela ira que sobe, que aquece o nosso coração, que nos faz agir sem pensar. Livrem-se disso. Então o que Paulo está dizendo é que isso é possível de ser vencido. Tem gente que diz: ah, mas é o meu jeito. Seu jeito é dominado pelo Espírito Santo. Deve ser governado por ele. Então você deve se livrar de toda ira. Também não devemos ter sentimentos vingativos para com o nosso irmão. Essas coisas são coisas do velho homem. Se somos ordenados a jogar fora o velho homem, essas coisas também precisam sumir de perto de nós. Lutero certa vez disse que pensava que o velho homem tinha sido morto nas águas do batismo, mas descobriu que o desgraçado não sabia nada. Isso significa que esse processo é um processo diário. Nós devemos caminhar dia após dia, mortificando o nosso velho homem, fazendo-nos vencer esse velho homem que já foi despojado por nós. Se somos ordenados a jogar fora o velho homem, essas coisas também precisam sumir de perto de nós. Se livrem também de toda gritaria e calúnia. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Não tem necessidade de você querer impor sua vontade no grito.
Você não é chamado a ganhar no grito. Já ouviu essa expressão, ganhar no grito? Muitas vezes a gente tenta ganhar no grito, então assim, irmãos. Deus nos ensina que isso não deve ser um modo. Não podemos achar que porque alteramos a voz, falamos mais alto que os outros, nós podemos ganhar uma disputa. Nós temos que ser pacientes. Nós temos que ser bondosos. Não precisamos e não podemos inventar mentiras, calúnias contra o nosso próximo para que a nossa vontade prevaleça. Não podemos blasfemá-los. Algumas versões vai trazer blasfêmia. A ideia de blasfêmia é isso, atribuir ao irmão uma coisa que ele não fez, atribuir a uma obra algo que ele não fez. E junto com tudo isso, devemos deixar toda a malícia, toda vontade de fazer o mal, de pensar o mal, de injuriar o outro. Nós devemos nos livrar de toda vontade de fazer o mal, por simplesmente fazer. Parece que deve ficar tentando na cabeça da gente muitas vezes. Mas quando isso acontecer, joga o velho homem na lata do lixo. Despoja o velho homem. E se reveste, se lava no lavar regenerador do Espírito Santo. Se veste das novas ordens, da nova roupa, da nova indumentária que é feita em justiça e santidade. Nós somos chamados a isso. Livrem-se de todo sentimento depravado. Em sétimo, versículo 32, a sétima ordem. Antes, ao invés de vocês serem assim, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nós somos chamados a sermos benignos e compassivos. Por fim, sejam benignos e compassivos uns para com os outros, é isso que Paulo fala. Ser benigno aqui, em outras versões, vão trazer ser bondoso. Irmão, ser alguém que é fácil de levar, alguém gentil, alguém agradável, alguém que é uma companhia prazerosa. Ah, mas é o meu jeito, de novo. Seu jeito deve ser governado pelo Espírito Santo. Você tem a obrigação de ser gentil com o seu próximo. Você tem a obrigação de tratar bem o seu próximo, de ser benigno, de pensar o bem, de fazer o bem a ele, de ser uma companhia agradável. Temos que nos esforçar mais para sermos gentis, para sermos agradáveis, pessoas boas de se conviver. Nós temos que fazer a nossa parte, no que depender de vós, tenham paz com todos. Não devemos fingir isso. Não devemos fazer isso como obrigação, mas devemos nos esforçar para sermos pessoas agradáveis e gentis. Precisamos também ser compassivos, outras versões vão trazer misericordiosos. Precisamos ter um bom coração, um coração que se compadece dos outros, que sofre em suas entranhas pelo sentimento dos outros, pelo sofrimento dos outros. Precisamos ser misericordiosos. E somos assim fazendo o quê? Perdoando uns aos outros. Eu preciso aprender a perdoar. E eu preciso aprender a ser perdoado. Eu preciso aprender a perdoar o outro. Eu preciso aprender a aceitar o perdão do outro e de Deus. Preciso aprender que o outro não é perfeito ainda. E eu também não sou. Cada um deveria olhar para si. E assim como Paulo se reconhecer como o principal dos pecadores. Para reconhecer o nosso pecado, pedimos perdão ao Senhor e viver em comunhão com o nosso próximo. A métrica do nosso perdão, ele diz aqui, é o perdão que recebemos por Deus aonde? Por meio de Jesus Cristo. Temos que perdoar como Cristo nos perdoou. Assim não temos desculpas para não sermos bondosos e compassivos, pois Cristo foi bondoso e compassivo para conosco. Ele foi bondoso e compassivo para você, sim ou não? Paulo está dizendo que nós devemos perdoar os outros assim como Ele nos perdoou. A oração do Pai Nosso nos diz o contrário. Ele diz, Senhor, perdoa as nossas dívidas assim como eu tenho perdoado os que têm me ofendido. Para eu ser perdoado por Deus, a oração do Pai Nosso diz que eu tenho que perdoar o próximo. E Paulo diz que porque eu fui perdoado por Deus, eu tenho que perdoar o próximo. Eu tenho que perdoar, não tenho escolha. Minha obrigação é perdoar. Então, revestidos do novo homem, que vive em santidade e justiça, somos chamados a cumprir todos esses mandamentos para com o nosso próximo.
Vá até Deus e busque viver de acordo com a sua vontade todos os dias, vivendo como quem de fato nasceu de novo. Nós que fomos alcançados, que fomos regenerados por Deus, precisamos viver de modo diferente do que vivíamos quando estávamos trajados do velho homem. Somos chamados a nos despir da antiga natureza, nos lavar no lavar regenerador do Espírito Santo, sermos renovados e vestirmos novas vestes que são vestes santas e justas. Para isso devemos seguir os mandamentos dados pelo Senhor sobre como devemos viver. Quais são os 7? Vamos ver comigo? Primeiro, segundo, não se deixe vencer pelo pecado. Terceiro, trabalhe e não se apegue às coisas materiais. O quarto, fale apenas o que é bom para a edificação do próximo. O quinto, não entristeça o Espírito Santo. O sexto, livre-se de todo resquício do velho homem. E o sétimo, sejam benignos e compassivos. Deus nos chama a viver dessa forma. A agir dessa forma. Amém? Que Deus possa continuar falando aos seus corações através da sua palavra. Vamos ficar de pé, vamos orar. Avalie a tua vida, irmão, mais uma vez, eu te peço. E siga como o Senhor quer que nós sigamos. Feche os teus olhos e ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças. Porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. De geração em geração é a tua fidelidade. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou com uma justa e santa vocação para vivermos um modo diferente de vida. Para que vivamos uma vida nova, baseada nos teus méritos. Nos ajuda a despojar o nosso velho homem, a abandonar as nossas velhas práticas, a sermos renovados no espírito do teu entendimento, para que sejamos lavados pelo lavar regenerador e possamos nos vestir do novo homem, que é feito em santidade e justiça. Nos ajuda, Senhor, a sermos verdadeiros, a sermos compassivos, a não sermos irascíveis, a falar somente o bem para com o nosso próximo, a não entristecer o Espírito Santo, a nos livrar uma vez por todas de toda tentativa do inimigo de nos fazer cair, a mortificar o nosso velho homem dia após dia e a sermos benignos e compassivos uns para com os outros. Nos ajuda a viver a comunhão que o Senhor nos deu. Nos ajuda a vivermos como o Senhor quer uns para com os outros. Nos ajuda a viver para a tua glória. É isso que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.